Fala galera, como é que vocês estão aí? Todo mundo bonzão do coração por aí? Pessoal, mais um episódio dessa nova fase do Bigode de Newton. Câmeras Netflix approved, ó, gostaram? Tá, já Prime Video approved. Estamos aí evoluindo cada vez mais com a ajuda de vocês, estão sempre motivando esse projeto a acontecer. É uma felicidade muito grande estar aqui falando para vocês isso, tá? Muito obrigado do fundo do meu coração. Sempre com convidados de altíssima categoria e hoje, claro, né? Não poderia ser diferente. Estamos com a Isabelle Cruz, que é a nossa querida convidada de hoje, que por sinal foi minha aluna, mas isso a gente não conta faz muito tempo, né, Isa? Já você vai falar. Ela é psicóloga, ela é gerente, então ela vai contar várias histórias boas, engraçadas, e como ela lida na vida dela, que está misturando vários momentos, né, diferentes aí, bons, por sinal. Então recebam com muito carinho Isabelle Cruz, salva de palmas! Uhul! Aê! É isso aí. Isa, gostaria que você se apresentasse, que você contasse um pouco mais sobre você, e agora a palavra é contigo. Bora, então, primeiro, obrigada aí, né? Eu vou te chamar de Daré. Daré pelo convite, né? É uma honra estar aqui. E vamos lá, eu, né, tô aqui enfrentando desafios da vida adulta, né, que a gente tem hoje. Me formei, sou psicóloga, trabalho também ali na área da gestão de pessoas e vivo uma rotina louca, né? Eu saio de casa cedo, volto muito à noite e é correria. Mas estamos aí, né, focada no objetivo, no propósito, então as coisas ficam um pouco mais leves, né, pra gente seguir. Com certeza, eu acho que você falou tudo, né? A rotina da gente sair de manhã e voltar à noite é para quem gosta mesmo, né? Sim. Dificuldades vão aparecer e fazem parte, mas eu gostaria até de puxar esse gancho, Isa, e você me contasse o seguinte: eu acompanho você pelas redes sociais e eu vi que você gosta muito de conversar com o público, né? Você tá nessa nova fase mais blogueira. Eu não gosto muito dessa palavra, gente, mas é mais blogueira, assim? Pode usar o blogueira, né? Porque eu acho que a gente vem nesse objetivo de influenciar pessoas, né? Mas eu vejo que a internet, ela tomou uma proporção muito grande e as pessoas estão consumindo demais aí com o avanço tecnológico, né? E por que não levar coisa boa? Né? Por que não levar conteúdos que as pessoas possam se identificar e utilizar no dia a dia delas, na rotina delas? Então, foi um start que eu tive mesmo de compartilhar mais, né, da minha vida íntima, pessoal. Abrir mesmo, né, assim, eu falo abrir as portas, né, porque a gente acaba compartilhando ali dentro de casa, né, o acordar, o ir dormir, mas de uma forma que a gente consiga levar a saúde mental, né? Pensando ali na rotina que é corrida, né? E gerando também essa identificação para outra pessoa ver, né? E também saber, ó, é psicóloga, mas também vive isso, mas também sofre aquilo. E trazer mais essa proximidade ali com o público. Interessante. Olha, você falou palavras muito importantes que muitas vezes a gente não tem ideia do que está por trás da câmera. Sim. Então, ninguém imagina a Isabelle num dia cansado, num dia triste, porque a gente mostra só o que quer ali, basicamente. Sim. Então, puxando esse assunto, eu gostaria que você contasse o seguinte: o que você gosta de mostrar na sua rotina que você vê que tem uma repercussão boa, que o pessoal fala, olha, Isa, eu também, olha, eu gostei disso. E aí, o que você sente assim de feedback do pessoal? É aquilo que identifica, né? Então, o tô cansada, né? Hoje foi um dia ruim, né? Um dia difícil. Quando a gente compartilha isso, acho que o público assusta, né? Então, ele fala assim, poxa, né? A gente tá vendo aqui... Você, né? A gente tá vendo aqui só coisa boa, né? Você postou o dia produtiva, acordou cedo, né? Foi pra academia, trabalhou. Tá, mas no final do dia eu cheguei e tô cansada. Né? Não foi um dia fácil, foi difícil. Então, quando a gente leva essa realidade ali, é o que eu sinto que dá mais engajamento. É a identificação, né? Trazendo eu acho que esse lado mais humano. Com certeza. Que a gente perde, né? Sim. Tá automatizando tudo. Uhum. E assim, o que você sente que os seus seguidores, eles gostam bastante de acompanhar na sua rotina? Treinos, alimentação, né? Acho que também é uma coisa assim que tomou uma proporção grande.
Então, a gente compartilha ali o treino, compartilha o que tá comendo, o que tá consumindo, e aí vem, como você fez isso? Onde você comprou aquilo? Né? Como você consegue todo dia na academia? Então, vem alguns espantos daquilo que pra gente já é um hábito, né? Mas aí, claro, a gente tem que lembrar de que isso nem sempre foi um hábito. Com certeza. Teve também esse momento de eu olhar para uma outra pessoa e falar, como aquela pessoa treina todo dia? Né? Eu quero ser ela. Mas aí tem aquele start, né? Que a gente tem que tomar na vida e ir. Então, eu gosto de compartilhar bastante isso e eu sinto que é o que o pessoal mais também retorna. E assim, né? A gente percebe que, como você falou, o treino ele é um hábito. Ame ou odeie, né? Exato. A gente fala na engenharia até que é o 1 e o 0, né? São os binários ali. Sim ou não, né? Então, tem gente... Eu, por exemplo, eu amo treinar. Né? A Mariana, que está por trás das câmeras ali, minha noiva, minha esposa futura, também ama. Eu só tô, assim, um dos grandes motivos com ela é que a primeira vez que eu encontrei, eu falei, olha, você gosta de treinar? Ela falou, sim. Então, é uma coisa que vai puxando, como você disse, né? Vai indo ali. Então, você treina todos os dias, e você gosta de treinar? 5 vezes na semana. De segunda a sexta. E aí, o fim de semana é trabalho, trabalho, trabalho e descanso. Então, sábado e domingo eu costumo não treinar. Às vezes tem algum cardiozinho, alguma coisinha que acaba acontecendo, mas eu não me cobro ali. Então, 5 vezes na semana, tá ótimo. E aí, é o que você falou também do companheiro ali de vida, né? Esse estilo a gente tem que encontrar no outro também. Então, o Léo também me acompanha todo dia, a gente vai, é a nossa primeira atividade do dia. Então, como a gente tem rotina muito acelerada, a gente não pode deixar para depois, né? A vida já foi assim, e aí eu pulava os treinos. Porque quando a gente deixa o mais difícil ali, né, para ser feito por último, a gente acaba não fazendo. Então, a gente colocou isso como de manhãzinha, a primeira atividade. Então, nós vamos nós dois de segunda a sexta. Nossa, é excelente. E, bom, você é psicóloga. Então, você sabe que a academia, mesmo naqueles dias que a gente está ruim, né, Isa? Gostaria até que você comentasse mais sobre isso. Nós vamos e melhoramos, né? Então, isso daí vai sendo uma rotina como o trabalho, né? Tem dias que a gente não quer ir trabalhar, mas vai ir lá... vai saber. Eu espero que vocês também, quando chegar lá no trabalho, muda, né? Não pode ser assim. Mas é basicamente isso, né, Isa? Assim, uma psicóloga treinando. Como que é uma psicóloga conversando com ela mesma, lidando com os problemas e indo para academia? Conta pra gente. É um ser humano. Né? Eu costumo falar assim que a gente carrega um peso, né, por ser psicóloga, então, no relacionamento, na família, né, não é diferente ali no treino, mas é um ser humano como qualquer outro, né, que tem dia que não quer ir, que inventa desculpa também, né, então não tem essa perfeição aí, por ser psicóloga, por também ali se cobrar, né, mas a gente carrega isso, esse entendimento de que eu preciso ir para cuidar tanto da minha saúde física quanto da mental e que uma não anda sem a outra. Né? Então, claro, a gente tem essa conscientização e isso força a gente a ir até nos dias mais difíceis, mas também tem dia que não acontece assim, né? Então, não é milagre. Não é porque a gente é psicóloga, tem o conhecimento, sabe ali a teoria que a gente consegue seguir 100%. Entendi. Mas qual que é a dica, hein? Conta pra gente aí, assim, psicologia, a gente pensa na recompensa, Isa. Vai, conta pra gente esse segredo de uma psicóloga na academia. Sim, a gente tem que pensar no pós, né? Então, qual que vai ser aquela sensação que eu vou sair depois? Sem contar que o momento que a gente tá ali é um momento de pause, né? De ansiedade, de estresse, de problemas. Então, acho que quando você tá sem vontade de ir, acho que você tem que pensar por que eu tô sem vontade de ir agora? O que eu tô querendo, né, evitar, sentir? Eu tô querendo não pensar naquele problema. Pô, então eu vou, porque isso vai acontecer ali. Eu vou dar aquele pause, a minha mente vai desligar do problema, porque é muito raro que isso não aconteça. E naquele momento você vai sentir dor, seu músculo vai estar trabalhando, né? Você vai suar. Então, acontece todo um mecanismo ali também fisiológico, né? Mas você trabalha isso com você também, essa negociação antes, né? E aí você vai ver que, a hora que você acabou, você fala, não pensei naquilo mesmo, né? Aquele problema, olha, ficou lá, não aumentou, não diminuiu, né? E agora eu saí do meu treino, tô pronta. Agora eu vou encarar ali o lobo, né? A onça. Então, acho que é isso. É pensar mesmo antes naquilo que você tá tentando evitar e que a academia vai te ajudar. O exercício vai te trazer essa recompensa. Perfeito. Nossa, eu imagino que seja isso daí.
a palavra-chave principal, Isa. E legal, bom, acabamos de falar que você é psicóloga, né? E você estava contando aqui no backstage pra gente que você acabou se formando na pandemia, né? Foi difícil, Isa? Como é que foi essa etapa aí da sua vida? Foi difícil. Foi difícil porque eu lembro que, assim, eu ia estagiar na clínica, né? E aí eu tive meu primeiro contato ali com a paciente no presencial. E aí foi uma sessão. Nossa. Né? Porque foi logo ali em março, né? E aí a gente começa a faculdade ali para fevereiro, aí tem toda a documentação. E aí, ó, parou. Vamos fechar tudo, todo mundo para casa, né? Só Deus sabe quando volta. E aí foi um atendimento físico, assim, presencial mesmo que eu consegui ter. E depois, online. Né? Então foi um grande desafio. Praticamente toda a minha formação foi voltada para o online, né? Mas eu também já vivi muito do presencial enquanto ali, né, paciente, cliente, né, fazendo a terapia. Então eu consegui ter essa balança, consegui conhecer os dois lados e não foi fácil, foi difícil, né? Então, mas foi uma preparação para esse mundo pós-pandemia. Pós-pandemia, com certeza. Né? E agora eu gostaria de entrar num assunto que você mencionou, que talvez possa ser curiosidade para muitas pessoas. Você acha que existe diferença entre o atendimento psicológico presencial e o atendimento psicológico online? Você acha que a pessoa, às vezes, por estar ali na frente, ela fica um pouco mais inibida e talvez no online ela possa falar mais coisas, se abrir mais? Tem alguma diferença, Isa? Você sente isso? Essa diferença, ela vai existir, sim, por parte mesmo do cliente, né? Eu vou falar cliente, tá? Porque eu trabalho também com uma abordagem que não trata como paciente. Ah, legal. Então, você vai ver que vários momentos eu vou citar cliente, tá? Por realmente entender o ser humano assim, quando ele vem atrás dessa consulta. Para né, tirar aquele estigma, entendo eu, de que o paciente é uma pessoa que tá doente. Legal. Perfeito, né? Que então, legal. Eu não consigo até falar paciente, né? Então, sai muito automático o cliente desde a formação. Para tirar mesmo, né, de que a pessoa, ela vem doente. Porque não é sempre, né? Mas voltando, né? Essa diferença vem mais pelo cliente. Porque realmente, às vezes, é o primeiro contato dele ali na terapia, a primeira vez, né? Então, ele vai preferir, às vezes, o online por questão da timidez, tá? Mas falando agora do profissional, não tem diferença, né? A gente precisa oferecer, tem um código ético para isso, né? Que a gente precisa oferecer a mesma qualidade, a mesma entrega, né? O mesmo trabalho ali, enquanto o terapeuta, enquanto psicólogo aqui desse lado. Mas isso vai variar de cliente para cliente. É ideal que ele tenha contato, tanto no presencial quanto no online, para que ele possa tirar suas próprias conclusões ali. Interessante. Né? Ou às vezes até fazer um formato híbrido, exato. Né? Penso eu. Agora, vale ressaltar também, né, a praticidade que o online trouxe. Com certeza. Então, eu falo que assim, hoje você consegue evitar o trânsito, né? Um custo também que você teria ali para, às vezes, parar no estacionamento, né? Gasolina... Tempo de deslocamento. Que hoje é precioso, né? Então, online, às vezes, você tá lá na sua casa fazendo alguma coisa e a sessão é daqui 10 minutos. Pô, você se programa, né? Já liga a sua câmera ali, vai para um espaço reservado, coloca seu fone de ouvido. 50 minutos, acabou, você já segue ali suas atividades, né? Então, tem muito mãe, né? Dona de casa, que nunca mais largou esse formato. Não, eu imagino. Eu, várias vezes, né, estava com a Mariana nas Maldivas, naqueles bangalôs que nós estávamos, né, Mary? Brincadeira, gente. Ainda não fomos, mas... Já até imaginei vocês lá. Não, assim, no meu psicológico... tá. Mas brincadeiras à parte, Isa. Eu penso assim que, nossa, com certeza, né, o online é uma forma aí muito interessante para muitas carreiras. Eu acho que ele abriu essas portas para atendimento. Eu mesmo eu sou professor, né? Então eu vejo que não existe mais tanta diferença entre uma aula particular de matemática presencial para uma aula online, né? As barreiras todas aí, as ferramentas online que nós temos, enfim, são maravilhosas. Sim. Mas vamos voltar para o presencial. Você no presencial, você trabalha como gerente em uma empresa. Então, eu gostaria que você contasse mais sobre isso. Sim. Trabalho 8 anos já nessa mesma empresa. Inclusive, foi minha primeira experiência profissional,
né? Então, eu entrei nessa empresa como vendedora, e aí vendendo calçados, e logo depois já fui para a faculdade, né? Então, eu conciliava ali a venda, né? O atendimento com o público, e ia para aula, né? Era um batidão também. Nossa. E aí, chegava em casa, estudava, né? No outro dia de manhã, eu já estava me preparando para ir para a loja, bater meta, né? E isso veio desde novinha, né? Então, eu sempre fui muito ligada a isso, sempre com muita responsabilidade ali, já desde novinha. Antes desse trabalho CLT fixo, né? Tinha os freelances da vida. Então, minha família é do varejo, né? A galera toda, quando se reúne, é só números, metas. Então, me formei ali, né? Nessa transição. E aí veio a oportunidade de gerenciar a loja, né? Veio, então, esse convite, essa promoção. E eu estava ali com a psicologia também engatada, né? E aí foi um desafio, foi um juntando, conciliando com o outro. Me formei, consegui, passei por tudo ali. E aí continuei na mesma empresa, né? E estou até hoje na área de gestão. E a Isa estava contando aqui pra gente nos bastidores que é uma empresa de calçados, né? Que tem várias filiais aqui em Bauru, isso, né? E eu queria entender mais o seguinte, como que você falou que você já foi vendedora, eu já trabalhei também na minha vida como vendedor por pouco tempo, mas eu sinto que, assim, que é uma área que tem que ter comunicação e, acima de tudo, né? Como que é trabalhar com outro ser humano e ainda mais relacionando o dinheiro, né? Nós temos um vendedor ali, deve ser muito complicado, certo, Isa? E ainda mais você, que eu estou fazendo as contas aqui, que você começou muito nova. Uhum. Então, conta pra gente como é que é ser uma vendedora e depois uma gerente tão novinha assim. É responsabilidade, né, que a gente carrega ali. E uma autocobrança que eu sempre tive comigo mesma, né? Então, eu falo assim, que a gente chega ali na gerência, não é por acaso, né? A pessoa, para ela ser vista e receber essa promoção, ela já tem ali algum comportamento diferente. Então, eu sempre tive comportamentos diferentes sendo vendedora, né? Então, eu sempre fui muito focada, eu sempre tive tudo muito claro do que eu queria, de onde eu ia chegar. Não só isso também, mas o relacionamento com o cliente. Então, eu estava já na faculdade, né? Eu entrei ali querendo entender o ser humano, né? Comportamento, emoção, sentimento. E não era diferente quando eu estava ali vendendo um calçado, né? E eu vejo que isso é muito difícil hoje no atendimento. A gente não tem essa parte mais humana ali acontecendo, né? O vendedor, ele só quer vender e voltar, né? A gente fala, para a fila da vez, né? Continuar conversando com amigos sobre problemas da vida, sobre o fim de semana. E aquele cliente que está ali, que passou por ele, às vezes com um problema, né? Querendo resolver, comprar o produto para sanar o problema, não foi ouvido. Então, isso foi algo que sempre ficou muito claro para mim. E aí eu não tenho dúvidas que isso também me ajudou a chegar aonde eu cheguei, né? Eu tô até hoje. Isa, você sente que, às vezes, muitas pessoas vão à loja, às vezes não para comprar um calçado, mas somente para conversar? Com certeza. Sente isso? Com certeza. Ainda mais hoje que a gente consegue comprar do sofá de casa. Então, exatamente. Né? Com um clique só. Chegar. Sim. Nesse ponto, né? Porque hoje em dia, assim, penso eu que a gente já teve momentos, eu acho que foram mais impactados com a venda de calçados online, né? Netshoes, aquela época, né? Enfim. Mas e aí? Como é que é? Você acha que essa parte física do ser humano vai ser difícil de tirar? Vai ser impossível tirar, né? A loja física não morre, não tem como viver sem ela, né? Porque a gente está falando de pessoas, de ser humano. E dentro de uma família, pelo menos um hoje sabe comprar online. Ele aprendeu, né? Na força ele aprendeu, né? Na pandemia até supermercado a gente tinha que pedir ali pelo aplicativo. Então esse cliente que hoje está indo ali, ter esse contato físico mesmo com o vendedor, ele não está indo só para comprar, né? Ele está indo para ter uma experiência, para ter um contato, para ter uma conversa, para ser ouvido. E o vendedor que entende isso, ele tá com a meta, né, já ganha no começo do mês. Mas o vendedor que não entende isso, ele pena, né? Olha, é exatamente isso, com todas as letras é o que eu penso. Sim. Eu lembro que certa vez aquela emissora Cultura, ela chegou a fazer uma propaganda
que era um malabarista de trânsito, né? Quem é um pouquinho mais antigo vai saber essa. Pegava um malabarista de trânsito, via quanto que ele ganhava no final do dia. E chegou lá um malabarista, um artista de circo, né? Circense, que estudou ali e tal. Ele fazia, assim, quase que 10 vezes mais dinheiro no dia, porque tinha mais aquele carisma e etc. Você pensa que como vendedor, quais seriam, assim, o vendedor exemplar? Aquele vendedor que é um modelo para Isabelle gerente, fala assim, olha, esse daqui é o meu modelo. O que você acha, e até entrando do ponto de vista psicológico, o que você acha que deveria ter para um vendedor para ele vender e bater meta? Esse vendedor, para mim, assim, né, como uma característica indispensável, é a empatia. Né? Acho que a gente falou bastante disso até agora, mas esse vendedor ele tem que entender ali que ele está lidando com outro ser humano igual ele, né? E que essa pessoa que está ali pode ser alguém, né, da família dele, né, que está indo num outro estabelecimento também ser atendido. Isso falta muito hoje, né? O vendedor ele trata aquele cliente só como número. Então, hoje, o vendedor, para mudar o jogo mesmo, ele tem que ter empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de pensar que pode ser alguém da família dele tendo essa experiência. E aí, né? Como que você vai atender? Como que você vai oferecer essa atenção? Porque eu penso que, assim, né? A maioria dos vendedores ainda chega, esse não vai comprar. Subestima, às vezes, a pessoa pelo olhar ali, né, Isa? Isso deve acontecer muito, que é o que você falou. Eu não gostaria que um familiar meu chegasse num lugar... esse daí não vai comprar, esse daí não vai comprar. Isso ainda tem muito desse tipo? Tem. Acontece ainda. Infelizmente acontece, né? Com bastante frequência. E às vezes ele até perde ali uma venda por conta disso, Isso. não é mesmo? Então, olha só, são coisas que a gente observa, né? Mas às vezes não tem ali aquela parte de falar. Mas me conta assim, nessa mesma pegada do que a gente está conversando, quais são, assim, que você vê de chegar no final do dia e falar assim, poxa, que legal. Quais são as vantagens de ser gerente, de ser vendedor ali, que chega no final do dia, te deixa com o coração aquecido, assim, te deixa feliz por ter feito aquela diferença? Bom, acho que assim, né? A parte boa, ela existe, né? Ela precisa ser falada também. A troca que a gente tem no dia a dia com pessoas, né? De pessoas diferentes, né? Então, a gente acaba conhecendo muita gente ali no varejo, né? No dia a dia. Histórias, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, de ouvir mesmo o cliente, ouvir o outro, né? Tudo isso é vivido ali no dia a dia. Então, a gente sempre acaba com alguma lição, né? Com algum cliente que não estava muito bem naquele dia e a gente conseguiu fazer com que ele saísse da loja muito satisfeito, né? E aí, outra coisa boa da parte da gerência também é o desenvolver pessoas. Então, nesse tempo meu de trajetória que eu tenho aqui, muitas pessoas passaram por mim tímidas, né? Que entraram ali tímidas para trabalhar. Isso, né? Como primeiro emprego e tudo mais. E hoje estão, assim, em grandes empresas. Que legal. Então, assim, receberam oportunidades, né? E portas muito maiores. E elas estavam prontas para isso. Perfeito. Então, eu lembro de pessoas, assim, que a gente preenche muito o coração. Você fala, nossa, realmente eu estava no lugar certo, estava fazendo a coisa certa, né? Porque você está transformando vidas. Então, acho que essa é a parte mais legal, assim, da gestão. Você acha que você consegue bater o olho já hoje em dia e falar assim, olha, esse tem um futuro brilhante, essa tem um futuro brilhante. Você já consegue perceber isso? Porque eles falam que quando a gente atinge a maturidade em determinado emprego, é assim, né? A gente consegue bater o olho e falar, esse tem um perfil para ser um grande vendedor, sim, essa tem um perfil para ser uma grande vendedora. Você já consegue observar isso? Já sim. Já. A experiência, né, que a gente vai tendo. E eu também ter vivido isso. Isso, né? Que eu ia mudar. Então, a minha fala e as minhas observações, elas não vêm do além ali. Eu vivi aquilo, eu fui também, né, essa vendedora. Então, eu passei todas as dificuldades de um vendedor, mas eu também soube, né, passar por cima delas. Então, acho que isso muda totalmente aí o jogo. Com certeza. E agora, bom, vamos lá. E as dificuldades? Imagino que não deve ser uma nem duas. Sim. Mas qual que você sente que para um vendedor, para uma gerente, para alguém que está trabalhando ali no comércio, qual que você acha que é a maior dificuldade? Não vai falar que são as pessoas, porque essa resposta é muito fácil. Tá. Quero situações, quero assim, coisas que são complicadas nessa área.
Vou falar como gestão, tá? Como gestão. Que é algo que eu tenho vivido mais recentemente, então fica um pouco mais fácil. Acho que, assim, uma das maiores dificuldades é que a gente, enquanto gestão, a gente tem que ser um termômetro ali dentro, né? De equilíbrio mesmo. Então, um vendedor, um funcionário, ele chega, ele não tá bem, né? E ele precisa trabalhar. E aí, ele mistura muito o aspecto também da vida pessoal com a profissional. E você, líder que tá ali, você também tem problemas, né? Você também não tem todos os dias bons. Perfeito. Só que você não tem espaço ali dentro para ser cuidado, né? Então, o líder, ele precisa cuidar do outro ali, ele precisa ser esse termômetro, mas uma das partes mais difíceis é essa, né? Quem cuida do líder. Olha, verdade, né? Você trouxe aí um ponto bem... Porque quem está acima do líder? Um CEO? E quem cuida do CEO, né? Então, a gente fecha uma cadeia. E, assim, né? Eu vejo que, quando eu trabalhava também, acredito eu que demissões, cartas de advertência, chamar atenção. Isso é complicado, Isa? É complicado, assim, até um certo momento, tá? Porque depois de um tempo, né? Porque, assim, para você dar uma advertência, tem as verbais antes, né? Para você chegar ali... Tem todo um cronograma a ser seguido, né? Para você chegar no limite. Então, a hora que você chega mesmo para dar, né? Uma punição um pouco mais grave, aquilo já foi avisado antes, né? Então, acaba não sendo tão difícil assim. Demissão é muito difícil. É complicado, né? Eu acho que demissão, a gente não consegue dormir, para você ter ideia. Não consegue se alimentar direito, porque a gente está lidando com uma vida. Né? Então, e como você trabalha o seu psicológico com relação a isso? Sim, é muito difícil. É terapia. Terapia, né? É o companheiro também que aguenta em casa. Um apoio, né? Porque a gente tá mexendo com vida, né? E nem sempre é o que você quer fazer ali. Mas é necessário, né? E aí você tem que tomar essa atitude, essa decisão. Às vezes existiu muito, né? Os cortes de gasto, né? Já passei por tudo isso. Pandemia, né? Nossa. Então, eram momentos difíceis demais para trabalhar o psicológico. Poxa vida, que interessante. Mas, falamos de vantagem, falamos de desvantagem. E você estava contando aqui pra gente uma história que, pessoal, esse caos que a gente vai contar aqui, 1 centavo já te pediram de volta, Isa? Já. Não, mas conta isso aí pra gente. Esse é um caso, mas assim, 1 centavo... Toda vez aparece, tá? Tem um cliente que... E não é na brincadeira, tá? Mas conta essa história, vamos desde o começo. Sim, essa história, eu tava trabalhando numa loja, né? E aí, o cliente foi até o caixa fazer o pagamento. E eu tava na gerência já, então eu acompanhava o processo ali. E aí, quando o valor é quebradinho, né? Porque as lojas trabalham com 99,99. Porque isso é uma parte do psicológico, sim, né? Do marketing ali, do marketing. Né? Pô, não tô pagando mais 5, barato. eu tô pagando 4. Sim, não tô pagando 100, tô pagando 99,99. Só que esse cliente tava pagando 99,99, por exemplo, né? E aí ele bateu o martelo, cadê meu troco? Né? E aí eu lembro que no momento a caixa travou, né? Tá certo. E aí deu a notinha pra ele e ele voltou, né? Então tá certo. Eu tenho aqui, 1 centavo pra receber. E ela olhou pra mim. Só que nesse momento, eu não lembro o que tinha acontecido, uma limpeza no meu guarda-roupa, o que foi, né? Se foi no do Leonardo. Mas eu levei essas moedas lá pra loja e deixei no caixa. E ficou. Aí foi meu momento, né, de brilhar. Aí eu abri a gaveta, falei, não tem problema, só um minutinho, vamos pegar o troco dele. Nossa. E aí peguei o troco de 1 centavo e dei pro cliente. E aí, aquele momento, a cara da pessoa cai, né? Ela não espera, né? Porque realmente ela te cobra de algo que ela sabe que é difícil, né? Porque 1 centavo saiu de circulação, né? Mas eu tinha, então eu dei ele pra ele. Nossa Senhora. E ele pegou. E ele pegou, ficou feliz. Ficou feliz e foi embora. O cliente satisfeito é o que importa, pessoal, é isso que manda. E tem outra história também com troca. Que é essa história da troca? Foi uma devolução? O que foi, Isa? Olha, essa aí é pesada, viu? Opa! Tem que dar até aquela respirada. Vamos lá, tô preparado. Mas foi um caso, né, um pouco mais recente, de que uma cliente foi trocar na loja um produto. E assim, a gente sabe que a troca ela é uma cortesia,
né, do estabelecimento, né? Não tem uma obrigatoriedade. A troca mesmo, o estabelecimento vai definir se ele quer ou não trocar. Porque esse cliente, ele foi comprar presencial, ele escolheu ali, né? Diferente do online. Mas, enfim, essa cliente foi fazer a troca do produto, escolheu outra coisa, e aí era R$10 mais barato o que ela tinha escolhido. E ela queria os R$10. Agora mudou, né? Não era 1 centavo, era 10. Já tá Só que o sistema, ele não entende assim. Ele não tem como devolver em nota para o cliente. Esse cliente precisa comprar um produto, né? Ou pagar a diferença maior e abater os R$10, né? Só que ela não quis saber. Nesse momento, a loja virou um caos, né? Essa cliente, ela jogou todo o meieiro pro chão, né? Um meieiro de alumínio com mais de 100 meias, né? E aí a loja estava lotada e ela começou a gritar. E aí tinha até umas coisas no caixa de álcool em gel que ela foi jogando, né? Porque ela queria os R$10 em dinheiro. Meu Deus. E aí? E aí eu tive que sair da vista dela, né? Porque o momento ficou bem pesado ali, né? E aí uma outra funcionária que estava ali conseguiu conter ela, né? Conseguiu conversar, conseguiu explicar ali a situação. Não teve jeito, ela foi embora, né? Ela não quis os R$10 nem pegar outro produto, ela acabou indo embora, né? E depois eu retornei ali para arrumar toda a bagunça e voltar ao normal, ao eixo. Ufa! Pelo menos deu certo, então. Deu certo. Graças a Deus. Não, final feliz é o que importa, pessoal. Se ter final feliz, isso tá ótimo, a gente fica tranquilo. Isa, olha, a gente já tá chegando já no final, pessoal. Já passou, você tá observando agora, passou já voando isso daí. E eu gostaria, assim, que nesse finalzinho você... esse espaço é seu, né? Você falasse como que você tá aí, os próximos passos. Você continua, assim, imaginando mais como gerente, mais como o caiu. Faz parte ao vivo, gente. Ao vivo é assim. Você tá pensando mais como psicóloga, como gerente. Como é que tá a Isabelle do futuro? Focada em pessoas. Eu acho que eu entendi que, assim, não tem para onde fugir, né? Tudo que a gente for fazer hoje tem a ver com pessoas, né? Com essa troca, com essa relação. Então, hoje eu vivo tentando conciliar os dois de uma forma boa, né? De viver ali dentro da loja também a área da psicologia com a gestão, com os clientes, com a mediação de conflitos, né? Com os feedbacks diários e também com os atendimentos. Então, eu tô nesse tempo aí, né? De entender que hoje tudo é sobre pessoas, né? A gente vai estar sempre com esse foco. Então, é mais nesse sentido aí. Interessante. Ó, Isa, agora é um espaço seu, para você agradecer. Se você quiser fazer um merchan também da sua empresa que você trabalha, fica à vontade, divulga suas redes, como que a gente pode contactar você, enfim, espaço é seu, vai lá. Beleza, então, calçados e acessórios, na Oscar Calçados, tá? Temos 5 lojas já na cidade de Bauru, então vocês podem ir na loja do Calçadão, na quadra 5 e me procurar, vai ser um prazer, né, receber vocês lá para ter essa troca, né, para ouvir vocês, conhecer vocês e apresentar os produtos. E se você também, né, se identificou aqui com a conversa, né, quer cuidar um pouco mais da sua saúde mental também, quer ser ouvido, né, um pouco mais ali de perto, um pouco mais próximo, também tem os atendimentos que eu faço, né, online. E aí é só seguir lá nas redes que a gente consegue conversar e tirar todas as dúvidas. Instagram, né, Isabelle C. Cruz Psi, acho que vocês vão colocar, né, e vai ser um prazer receber todo mundo lá. Que demais, que demais. Isa, e agora eu também não posso deixar de comentar, né, aquela pergunta clássica que todo mundo já conhece, que é tradição do nosso podcast, que é o nome desse podcast. Isabelle Cruz, Sir Isaac Newton. Esse daqui, ó, mostra, câmera 2, câmera 2. Não tem câmera 2. Então essa... É tudo ao vivo. Nunca tá cheia. Câmera aqui, ó. Câmera 3. Eu tenho Esse sede. carinha aqui, ó. Olha lá, ó. O bigode de Newton. Sir Isaac Newton, ele tinha bigode ou não tinha? Tempo. Acho que não.
Então a gente vai finalizando com isso, pessoal. A gente fica no ar. Eu não sei se ele tinha. Eu sei que a imagem dele tem. Eu tô olhando ali pra minha cola. Fica no ar. A pergunta fica no ar. Não, poxa, ele tinha ou não fica tinha? No ar. Então é pro pessoal ir ficar pesquisando depois. A gente agradece a sua atenção, todo esse momento que vocês ficam aqui com a gente. Deixa o like, pessoal, compartilha, ajuda a gente nos cortes. A gente está crescendo cada vez mais, estamos chegando já aí quase aos 1.000 seguidores, né, nas plataformas. Então, está muito legal nesse momento e vamos juntos, tá bom? Eu me despeço por aqui. Um grande abraço, pessoal. Valeu e até o próximo. Fui!